Boa tarde a todos. Então, como combinado, ficamos de discutir as questões 7 e 8, né? Hoje são duas. Quer dizer, a questão 7 é uma questão que tem muitos itens e a questão 8 é só a maneira como a gente vai montar o sistema. Bom, então, como ela possui 8 itens, eu gostaria que vocês escolhessem, tá? Um item, sei lá, em particular. Se for um item problemático na solução de vocês, para mim eu acho melhor, inclusive. Então, caso contrário, né, vocês podem, se todo mundo teve facilidade na escolha, quer dizer, na execução dos exercícios, então vocês podem chutar qualquer um. Qual que vocês acham melhor pra gente? Não deu tempo de tentar? É? Ok. Tá, então, na verdade, eu não sei, né? Porque o sistema, às vezes, sei lá, às vezes tem a cara feia e sai fácil na solução, às vezes ele tem a cara bonita e sai difícil, né, na solução. Mais complicado do que a gente imagina. Então, não dá assim para chutar. Quer dizer, então escolham aí, fica à vontade. Vocês querem, faz uma, mamãe mandou, ficou na F. Ok, então vamos para F. Tá, então, vamos aqui para a solução desse sistema. Não, na verdade, eu faço uma, né? Se precisar de mais uma, faz mais uma. Quer dizer, aqui na aula de exercício é mais vocês do que, né, mais assim, o ponto de partida vem mais de vocês, na verdade. Né? Porque, suponha, vocês conseguiram resolver todas. Aí a gente só faz passar aqui só para comprovar. Mas se vocês disserem, olha, eu não consegui nenhuma, então vamos devagarzinho aqui, faz uma, faz outra, até você dizer, não, basta, eu acho que eu já consigo fazer as outras. Quer dizer, é mais a questão do tempo de vocês, né? Não no meu. Mas enfim, como o Gregório, eu acho que foi ele que mandou a mensagem, né? Dizendo que teve dúvida na F, então vamos para ela. Tá. Na verdade, ela pede para fazer os dois, escalonamento e a regra de Kramer. Então a gente vai, na verdade, a gente vai fazer três coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma avaliação observando a geometria das equações, né, para a gente ter uma noção do que está acontecendo aí. E a gente já vai ter uma ideia quando for aplicar as soluções, né? Quando for aplicar os métodos, na verdade. Para ir atrás da solução, a gente já vai ter uma noção do que pode aparecer aqui no nosso sistema. Então, vamos aqui a... Primeiro eu vou pegar, eu vou escrever, vou pegar assim que é mais fácil memorizar, tá? 2, 4 menos 2 e 5, 1, 2, 1, 9. 2, 4 menos 2, 5, 1,
já vou escrever ele na forma de... Né, já parece até que eu vou começar pelo escalonamento, mas na verdade a gente primeiro vai fazer uma avaliação aqui do nosso sistema. Então, primeiro, a gente vai observar alguma multiplicidade aqui dos vetores normais, né? Visto que cada equação dessa, ela descreve um plano. Então, significa que aqui a gente pode tirar os vetores normais, né? Lá na maneira como eu escrevi, o pontilhado significa as igualdades, né? Então, aquela última coluna é essa coluna aqui, né? E aqui a primeira coluna é referente a x, a segunda coluna é referente aos y, e a terceira coluna é referente a os z's. Né? No caso, essa primeira coluna é de x, de y, dos z's e dos termos independentes. Ok, então vamos analisar aqui em relação aos vetores normais. Então eu tenho o vetor normal aqui do primeiro plano, né, que é 1, 2, menos 1. Né? Eu estou escrevendo só para enfatizar, né, mas a gente aqui já tem tudo. Aí eu pergunto, existe multiplicidade entre esses vetores? Existe. Quais são os vetores que têm multiplicidade? 1 e 2. Tá. Então, o que a gente observa? Né? Que se eu pegar o primeiro e multiplico por 2, vai dar o segundo. Em relação à geometria, né? Em relação aos planos, o que isso significa? Quem lembra? Qual é o significado disso? Na verdade, aqui são 3 planos. Né? E isso, os vetores estão na mesma direção. Um deles é maior, né? Porém, já vou dando essa informação, né? O fato de um ser maior do que o outro, isso, é essa informação que eu estava falando. Então, o André falou que eles são iguais, né? Na verdade, ser igual aqui significa ser coincidente. Aí eles podem ser, né? Não dá para dizer se eles são ainda. Então, eu vou colocar... Não, relaxa. Aqui, assim, às vezes a pessoa não usa a mesma palavra, mas dá para entender o que ela, né, quis dizer. Bom, eu vou colocar aqui uma espécie de... Sei lá, vou botar aqui como se fossem paralelos. Então, essa é uma possibilidade que tem aqui. Com a multiplicidade dos dois primeiros, eu já sei que eu tenho duas opções. Uma, comentário, acho que foi o André que comentou que está na mesma direção, né? E se eles estão na mesma direção, significa justamente isso, né? Os planos, eles ou são paralelos ou eles vão coincidir. Não sei ainda, né? Vamos supor que esse primeiro, o plano, né, que está aqui só com os coeficientes, é esse primeiro, né? E esse segundo que representa aqui. Só tem os coeficientes deles aqui, né? No caso vai ser o segundo plano. Então, como é que eu sei se eles são paralelos ou coincidentes? Aí eu tenho que olhar para os termos independentes.
Se a relação for a mesma, no caso, se eu multiplico o termo independente do primeiro plano por 2, que é o mesmo, é a mesma multiplicidade aqui do primeiro vetor, e dá o segundo, então eles vão coincidir. Porque indiretamente o que vai estar acontecendo, né? Indiretamente é se eu multiplicar essa linha por 2, né? E multiplicar a linha por 2 toda, significa que em relação à equação do plano eu não fiz nada, né? Então, a gente observa que aqui o termo independente aqui do primeiro plano é 3, né? E se eu multiplicar ele por 2, ele não dá 5, né? Ele dá 6. Então, isso aqui é diferente. Então, de fato, eu tenho planos paralelos. Ora, se eu tenho planos paralelos, a interseção não interessa nem onde está o terceiro plano, porque não sei se vocês enxergam, não tem mais interseção aqui dos três. Não existe mais ponto em comum nos três planos, já que dois deles não têm pontos em comum. Então, assim, já dá para visualizar que não tem mais solução aqui, esse sistema. Então, sei lá, vamos supor que, eu não sei como é que é o terceiro plano, né? Eu sei que ele não tem multiplicidade com os outros dois. Né? Esse vetor aqui, ele não tem multiplicidade com esses dois. Então, o que isso significa? Que a inclinação do vetor é diferente com esses dois. E se é diferente, ele vai se cruzar em algum momento com eles dois. Eu vou colocar aqui de forma perpendicular, mas não necessariamente é que ele seja assim, tá? Aqui é só a nível de representação mesmo, só para não precisar refazer outro desenho. Mas imagine que esse terceiro plano aqui fosse esse aqui. Aqui o terceiro plano, né, que tem outra direção aqui. O vetor ele não tem multiplicidade, então geometricamente ele está em outra direção. Se está em outra direção, ele vai concorrer com o primeiro e formar uma reta, né, de interseção, e da mesma forma com o segundo, ele vai concorrer com o segundo e também vai ter uma reta de interseção. Mas nos três não tem pontos em comum. Não tem. E se não tem pontos em comum, já a gente vai ter que encontrar que o nosso sistema não tem mais solução. Né? Porque ter solução é ter ponto em comum. Essa é a ponte entre o geométrico e o analítico. Então, tá, a gente já descobriu. Né? A geometria já me disse a solução do sistema. Então, vamos a ela. Né? Vamos aplicar os métodos que a gente conhece e vamos atrás da solução. Não porque é, não porque a ferramenta chave, né? O André perguntou se a solução não poderia ser simplesmente essa. A resposta é, na verdade, a resposta é na próxima unidade. Aí sim, aí você vai poder usar isso. Porque eu passei esse tempo todo dando spoiler, né? Eu, quer dizer, eu não fiz a demonstração da equação do plano, porque ainda vai ser feito. E eu falei só dos elementos básicos, né? Vocês estão vendo como a coisa funciona sem saber como ela foi estruturada. Tá? Por mais que eu tenha comentado, mas assim, na próxima unidade é que vocês vão estruturar isso. Então, é lá que vocês vão, né, ter propriedade suficiente para falar sobre. Aqui não, as ferramentas-chave que a gente está usando agora são as ferramentas de escalonamento e a regra de Cramer, porque a gente está vendo sistemas. Eu só estou fazendo esse paralelo, né, porque o paralelo nos informa, né, é outro ponto de vista, é outro olhar em relação ao sistema. Então, e é vantajoso, assim, você, né, ter esse olhar em relação ao nosso sistema. Né? Ele já dá toda a informação.
Isso, a próxima unidade, seguindo os meus PDFs, é a primeira, que é justamente a que fundamenta tudo isso, né? Ele fala do vetor, fala quando é que os vetores são ortogonais, quando a gente projeta, como definimos equações de retas, como definimos equações de planos, como a gente acha interseção entre elas, né? Por exemplo, se eu pedisse para vocês, determine a interseção desses dois planos, tem que dar a reta. Então, na hora que a gente faz as contas, o resultado é uma equação de reta. Mas aí, é como eu falei, né? Não foi definido assim. Eu posso ter dito aqui como funciona, mas não foi definido, não foi demonstrado. Né? Quer dizer, não dá para usar essas ferramentas. Vocês podem fazer assim, mas o que é válido mesmo é usar as ferramentas, né, do que a gente, de fato, o que a gente está estudando é isso. Né? Eu só estou abrindo o leque. Né? Ok. Então, é, as duas primeiras, né? Tá me garantindo que eu tenho planos paralelos, né? E o terceiro, ele Não, concorre com os professor. demais, né? Estou dizendo daquelas equações ali, 2 vezes Sim, N1. isso. É isso mesmo, é a primeira equação me abre as possibilidades de ser ou paralelo ou coincidente, aí esse é o tiratema. Se coincidir aqui, coincide as duas. Se não, eles são paralelos. Agora que eu entendi que você tava, as equações que você estava falando. Tá, então vamos aqui o processo de escalonamento, né? Para o processo de escalonamento, a intenção é usar esses pivôs, né? Esses três pivôs e esses três carinhas aqui, a intenção dele, a nossa intenção é transformá-los em zeros. Né? Tem essa opção, transformar os de cima, tanto faz. Mas aí tradicionalmente, né, a gente transforma os de baixo. Então, vamos olhar coluna a coluna. Deixa eu só responder a pergunta do Gregório. Apareceu aqui, mas desapareceu. Deixa eu olhar no chat. E no caso do termo independente ser múltiplo e os vetores normais não serem? Bom, esse caso aí ele se resume ao fato dos vetores normais não serem múltiplos. Porque quando os vetores normais não são múltiplos, a gente nem olha mais para os termos independentes. Né? Porque a gente já está garantindo aqui que os vetores têm direções diferentes, né? Quando isso aqui é diferente. Então, a informação dos termos independentes acaba sendo irrisória. Né? Ele não é mais divisor de águas, né? Não precisa mais. Ok. Tá, então vamos zerar aqui esses dois elementos, né, na primeira coluna. Para isso eu vou usar esse carinha aqui, o pivô. Né? E uma maneira de utilizar ele, eu vou colocar aqui, tá? As equações normalmente eu coloco aqui do lado, mas como eu coloquei essas informações aqui, né, questão de espaço, eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa segunda linha, vou fazer duas vezes a primeira e subtrair dela. Tá? Não é a única combinação que a gente pode zerar ele, né, mas é uma possível. E para zerar esse, a gente vai pegar a linha 1 e subtrair da linha 3, né, já que é o mesmo número aqui. Tá, então, ok, vamos usar os resultados, né, dessas contas aqui. Na primeira coluna já está tudo ok, né? Vai ficar 1, 0, 0. Agora eu vou aplicar essas contas na segunda coluna. Né? Então, duas vezes um elemento da primeira linha, quer dizer, vai dar 4 aqui, né? Menos esse cara aqui, vai dar 0 também. E
a subtração desses dois aqui, né? 2 menos 2 também vai dar 0. No caso, a primeira linha está inalterada, né? Porque é ela que é a nossa base aqui para as nossas contas. Quer dizer, usei ela, né, para alterar as duas na sequência. E aqui eu vou fazer duas vezes esse elemento, né? Vou fazer as mesmas contas também na terceira coluna e na quarta, né? Mas é coluna por coluna que a gente faz. Então aqui vai ficar 2 positivo, né? Quer dizer, 2 negativo, desculpe, né? 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos esse menos aqui vai ficar mais, né? Então, de fato, isso aqui vai dar 0. E aqui eu tenho menos 1, né? Quando eu subtrair do 1, isso vai dar menos 2. Ok, agora para os termos independentes, a gente vai ter que 2 vezes 3 dá 6, menos 5 dá 1. E 3 menos 9, né? Isso aqui dá menos 6. Tá, então a gente já não precisa mais nem avançar muito, né? A razão está na segunda linha. Pode. No caso isso aqui, você fazer duas de uma vez, pode. Professor, mas se, por exemplo, o L3, o cálculo dele dependesse do L2, eu teria que primeiro resolver esse L2, né? Aí no caso desse é melhor separar, né? Faz em 2 passos do que fazer num só. Aqui porque essa linha, né, vai mexer nas duas na sequência. Então dá para fazer as duas simultaneamente. Mas sei lá, aí você vai operar essa, vai alterar essa e essa vai alterar essa, quer dizer, aí já fica confuso, né? Pode ser que você misturar as contas aí e acabe dando outra coisa. Mas aí no caso é isso, né? Quando eu tenho um pivô, a vantagem é essa, né? Eu posso, sei lá, suponho que eu tenha 10 equações aqui. Se eu determino o pivô, eu posso já colocar as nove combinações aqui, né? Para transformar os zeros abaixo dele. Então a vantagem do pivô é essa, né? Você usa ele. Consequentemente é a linha, né, que ele está. Ok, então todo mundo enxerga que esse sistema aqui já não tem mais solução. Deixa eu só ver aqui. Tem uma pergunta do Rodrigo. Professor, na L2, aqui, você colocou o Z como zero, mas a operação dá menos 3. No caso aqui, é esse aqui no L2, né? Pô, esse zero aqui foi gerado dessa conta, né? Que é 2 vezes o elemento da primeira linha, 2 vezes esse cara dá menos 2. Aí esse menos vai trocar esse menos, né? Então vai ficar menos 2 mais 2, né? Por isso que aqui deu zero. Não sei se é isso. Ok, então tá. Mas relaxa, né? Eu podia ter errado. Tá, eu podia ter errado. Ok, então aí o seguinte, né? Aí eu perguntei se vocês já enxergam que esse sistema não tem solução. Uns disseram que sim, outros disseram que não. Mas
A questão toda está aqui, ó. Eu vou grifar aqui. É essa linha aqui, né, que indica que o sistema não tem mais solução. Só respondendo a pergunta do Gregório, antes de continuar, ele pergunta por que não fazer L3 menos L1. A resposta é tanto faz, não importa, porque aqui está ambos negativos, né? Então, assim, não tem esse problema aqui, não existe essa preocupação em, sei lá, em você olhar, não, eu quero que dê positivo, não existe isso, porque aqui ficaria assim, né? Menos 2e, né? Se eu fosse eu transformei o sistema numa matriz, né? Aí agora, se eu for transformar a matriz de volta no sistema, a última linha me diz isso, né? Quer dizer, qual é o número que multiplicado a menos 2 que dá menos 6? Né? Tem que ser um positivo, né? Porque a gente sabe que mais com menos é menos. Então, de fato, Z é 3. Se eu tivesse feito o que o Gregório está sugerindo, né? Ia dar a mesma coisa, a diferença é que ambos aqui eu sei positivos. Né? Então, essa questão, a única preocupação que você tem que ter é do, né, que zere os elementos. Né? O resto você nem olha, você vai só fazendo as contas. Tá, e essa linha aqui, se eu for reescrever essa linha está me dizendo o seguinte, a segunda linha, né, que eu destaquei aqui, está me dizendo que 0 vezes x, né, que é o que esse termo da primeira coluna, né, é sempre referente à variável x, mais 0y mais 0z, está dando 1. Mas isso matematicamente é impossível, porque todo mundo aqui está multiplicando zero. Então, não importa que você substitua aqui no x, no y e no z, você nunca vai chegar a 1. Então, né, isso aqui é absurdo. Matematicamente, isso é um absurdo. Aí, a conclusão, né? O sistema não tem solução. E em relação à geometria, não tem interseção. Que a gente já tinha visto isso, né? Quer dizer, um gera o outro. Deu para entender todo mundo? Todo mundo entendeu essa ideia que eu acabei de Professor, dizer? eu só não entendi por que você falou que aquele um ali da última linha é pivô. Ah, na verdade ele mas para o escalonamento usando o Gauss-Jordan, aí não precisa dele, porque foi força do hábito, eu falei dele, porque é o seguinte, normalmente os elementos da diagonal são pivôs e existe o escalonamento que a gente zera os três de baixo e zera também os três de cima. Então, o que aparecer aqui nessa coluna já é a solução, né? Se tiver uma solução, ela já aparece aqui os seus respectivos valores. Então, para zerar os de cima, esse cara aqui que é o pivô, né? Mas, na verdade, para o nosso, né, que é zerar só esses três, não precisa. É porque o nosso é de Gauss-Jordan, né? Mas tem outros aí, tem outros escalonamentos aí. Ah, eu digo, esse que você falou aí de zerar em cima também. Qual é esse método? É um Então, tipo de escalonamento? tipo de escalonamento, eu não lembro exatamente, né? Porque esse tipo de escalonamento sempre é atrelado a alguém, né? Sei lá, pode ser só a Gauss, né? Aí Jordan pegou a ideia do Gauss e simplificou, quer dizer. Aí eu tenho que verificar na literatura. Agora eu não me recordo, né? Que foi o bendito, né? Que
Eu acho melhor esse, né? Esse de Gauss Jordan, só transforma na triangular e acha um, joga na outra, quer dizer. A nível computacional é melhor o completo, né? Porque o computador ele executa com uma velocidade bem maior. Mas a mão é melhor esse que a gente está fazendo. Tá, agora, na verdade, a gente trabalha com mais, né? Sendo que como quando eu criei aqui o documento, esses PDFs, né? A ordem inversa era primeiro começar com a parte vetorial, né? E na, nessa próxima unidade que vocês vão ver, o espaço que vocês vão estudar é o R3. Então, isso significa que uma equação de plano, ela tem que ter três variáveis. Por isso que meu sistema aqui está restrito a três só. Porque para os outros é a mesma ideia, só é a extensão. E para o terceiro, para a dimensão 3, a gente pode representar geometricamente. Né? Para a dimensão 4, a gente não dá mais para representar geometricamente. Né? Não tem como definir uma quarta dimensão. Então, assim, eu decidi deixar tudo num espaço só, né? Os três PDFs linkados, todos no espaço só, mas não significa que, na verdade, os outros espaços vão obedecer da mesma maneira, né? Não tem nada diferente do que acontece aqui. Ok. Então, a única coisa que está faltando aqui, né, a gente aplicou o escalonamento, né? Está faltando a regra de Kramer. Então, vamos aplicar aqui a regra de Kramer. Tá, eu vou... A questão é eu vou subindo e descendo sem problema. Então, eu vou botar aqui o x, né? Meu x vai ser o seguinte determinante. Deixa eu botar ele mais embaixo. Então, deixa eu pegar aqui os elementos. 1, 2, 1, 2, 4, 2, menos 1, menos 2 e 1. Então, aqui é 1, 2, 1, 2, 4, 2, menos 1, menos 2 e 1. Você já consegue enxergar quanto dá esse determinante? Muito bem. Muito bem. O Gerson está bem afiado, né? Já viu logo quanto dá. Bom, a regra de Kramer, né, é só mudar a coluna dos termos independentes na coluna que representa a minha variável. Então, esses três aqui representam o meu x, né, nas equações. Eu vou trocar ela pelos termos independentes, o resto é idêntico. Ok. Todo mundo enxerga por que essa aqui dá zero? Então, sem calcular o determinante. Só no olho já dá para... algumas delas já dá para dizer. A razão é essa. Vou mostrar aqui
Primeiro, dá para observar que tem uma linha, deixa eu ver aqui a propriedade. Eu acho que a propriedade que se encaixa melhor é essa. Não, não é bem essa, mas é porque é o seguinte, ela tem essa daqui, né? A gente tem um múltiplo de outra linha. Suponha que beta é zero e alfa é um número. Então, esse determinante tem a linha U, a linha V e uma das linhas é múltiplo de uma das outras. A 3, ele não fala da multiplicidade, ele só está falando que tem sei lá, se todos os termos da linha são pares, eu posso botar o 2 para fora, é tipo isso. Então vamos voltar lá para a gente enxergar. Ó, aqui, se vocês observarem bem, essas duas colunas aqui, elas são múltiplas. Eu também podia olhar essas duas linhas, né? Tanto faz. Você pode olhar ou para a linha ou para a coluna. Então, se eu multiplico essa linha por 2, essa linha por 2 dá essa coluna, né? Por 2 dá essa. E é o que aquela propriedade diz, né? Se você tem uma das linhas múltipla de outra, então o determinante é zero. Então, aqui embaixo, aqui no denominador, não, mas na verdade não é questão da soma, é porque ali eu combinei essa linha aqui, é combinação dessas duas. Aí o que eu disse, considere que alfa é um número e beta é zero, né? Aí no caso fica só essa. Aí continua sendo zero. Então na verdade, se eu for destrinchar esse determinante para enxergar melhor e ficar nas propriedades que tem lá, né, a gente faz o seguinte. Como aqui esses três números são pares, significa que essa linha aqui ela é múltipla de 2. E tem uma propriedade que diz que eu posso tirar o fator 2, né, do determinante. Então eu vou escrever ele aqui fora. Vai ficar duas vezes. Aí a primeira coluna repete, né? A segunda coluna eu tirei o fator 2. Não, tudo bem, eu vou explicar. É porque assim, eu resolvi seguir outro caminho aqui, porque aquela regra lá é mais geral. Eu posso seguir um caminho mais simples. E o caminho mais simples é esse. Eu tirei o fator 2 dessa coluna aqui fora. Aí o que, que a gente observa? Que ficou aqui, ó, duas colunas idênticas. Aí, quando eu tenho duas linhas iguais ou duas colunas iguais, o determinante é zero. Todo mundo enxerga isso que eu acabei de mostrar? Aí, a propriedade lá, eu tinha dito o seguinte. A propriedade tem escrito assim, ó. Determinante de UV. Aí, sei lá, eu combino. Eu multiplico U por um número e somo com beta vezes o V. Isso aqui está dizendo que dá zero. Para quaisquer alfa e beta.
Aí eu estou dizendo, se eu considerar alfa um número sem ser zero, e se eu considerar que beta é zero, então essa propriedade é o que se encaixa aqui nesse caso. Porque aí a gente vai ficar com o seguinte, é determinante de U, V e alfa U. Ou seja, eu tenho duas linhas ou colunas onde uma é múltipla da outra. E isso aqui continua dando zero. Foi isso que eu tinha dito lá na outra propriedade. Né? Eu transformei a outra propriedade num caso mais simples. Então, foi isso aqui. Ó. Essa coluna. Não, se beta for diferente de zero, aí já não se encaixa no que está acontecendo aqui. E continua valendo. Eu só transformei a propriedade no que está aparecendo aqui. Ó. Quando é que beta seria diferente de zero? Quando isso aqui não acontecesse, né? Eu tinha que observar que, sei lá, eu tinha que pegar, ver, somar as duas linhas e ver se dá a terceira, né? Ou, sei lá, coisa desse tipo. Então, aqui o que está acontecendo de fato é só isso aqui, ó. Não chega a isso tudo, né? Não chega a ser a combinação das duas. Só com uma. Quando é que é uma? Quando esse cara for zero, ou esse, né? Sei lá. Um deles aqui, das minhas constantes é zero. Então, aqui em cima, ela aparenta não dar zero. Esse determinante aí, né, sei lá, a gente pode tentar aqui observar alguma coisa. Por exemplo, sei lá, se eu somo 3 com 5, dá 9. Aqui, quer dizer, 3 com 5 não dá 9, dá 8, né? Se eu somar 2 com 4, dá 6, quer dizer, não tem como ter nenhum tipo de multiplicidade nessa soma. Quer dizer, aparentemente aqui não tem multiplicidade entre linhas e entre colunas. Então, provavelmente, esse determinante aqui não vai dar zero. E se esse determinante não dá zero e o de baixo dá zero, aí eu vou encontrar que meu x não é mais um número. Aí é a razão para, né, garantir que o sistema de fato não tem solução. Tá? Eu vou só copiar aqui. Tá? Então a gente já sabe o que dá aqui embaixo, né? Vamos só calcular o de cima. Então o de cima, sei lá, vamos aplicar aqui métodos mais rápidos, né? Então, pela estrutura que está aqui escrita, eu vou copiar aqui as duas linhas, né? Isso aqui é a regra de Sarri. E vou aplicar aqui as linhas respectivas, né? Que determinam os produtos. Nesse sentido aqui é positivo, nesse aqui é negativo, né? Então, vamos fazer aqui os produtos. Então, vai ficar... Se der para observar que não dá zero, aí não precisa fazer mais nada, né? Não vou ficar... O intuito aqui não é fazer as contas. Então, aqui vai dar 12, 13, né? Nessa primeira, nessa segunda vai dar 36, aqui vai dar menos, né? Aqui tem o sinal de menos 10. Tá, menos. Agora vamos para o outro lado, né? Aqui vai dar menos 36. Aqui vai dar 12. E aqui vai dar 10.
Bom, todo mundo enxerga que esse numerador eu acho que não vai dar zero aqui, né? Não tem como. Aqui no caso vai dar 39, né? Só colocando aqui 39 menos, aqui vai dar, aqui vai dar menos 14. Tá? Se não der, não vai ser algo tão diferente disso, né? Ou seja, a parte superior não é zero, e aqui a parte superior, no caso, o numerador não é zero, o denominador é zero. Isso aqui não é um número real, né? Quer dizer, não é número. Isso já, né, já é outra coisa. Então, na verdade, a escrita mais adequada não é essa. Aqui não existe. Não existe número que seja a solução dessa fração aqui. Então, não precisa nem fazer os outros, né? Isso aqui já caracteriza que o sistema não tem solução. Não, zero sobre zero é indeterminação. Isso, no caso, na regra de Cramer, zero sobre zero é quando tem infinitas. O zero sobre zero caracteriza isso. A gente não consegue dizer quem é, porque tem infinitas. Então, quer dizer, pode ser qualquer um. Essa é a ideia do zero sobre zero na regra de Cramer. Um número sobre zero não tem solução. Zero sobre zero, infinitas soluções. E um número sobre um número, uma única solução. Essa seria a ideia da regra de Cramer, a aplicação da regra de Cramer. Todo mundo entendeu essas ideias? Professor, eu fiquei em dúvida agora porque você tinha falado que o problema da regra de Cramer era que não identificava quando tinha infinitas soluções, não era não? Mas não são para todos os sistemas. Tem sistema que tem infinitas, quer dizer, tem sistemas que não têm solução, desculpe, e quando você usa a regra de Cramer, ele indica que tem infinitas. Sim, Então, entendi. quer dizer, a ideia da regra de Cramer é essa, né? Esses casos que eu falei, né? Vou só colocar aqui, quando é número sobre número, só tem uma. Quando é número sobre zero, não existe. E quando é zero sobre zero, infinitas. Essa é a ideia. Mas às vezes o meu sistema é assim. Desculpa, às vezes meu sistema é assim e ele acusa isso aqui. Né? Ou seja, não é confiável para todo o sistema. Na verdade, essa é a ideia. Né? Quando é para uma, ele bate, né? Sempre, nunca dá problema. Assim. Qualquer regra, quando tem uma, qualquer regra se aplica. Mas quando é as outras, é um método que é desconfiável. É o contrário não, professor, porque como é que você fez, dando o exemplo, a gente afirmou que tinha infinitas, mas na verdade não tinha nenhuma. A gente Na verdade, afirmou por causa da regra de Cramer, eu digo. na verdade é porque assim, né? Às vezes tem determinantes que
por exemplo, eu tenho um sistema tipo esse aqui, ó. Vamos supor esse sistema aqui. Então, esse determinante aqui já dá zero. Se eu fosse fazer, se fosse esse sistema exatamente, né? Porque aqui a gente escalonou. Aqui já dá zero, né? Porque eu tenho uma linha nula. Mas quando eu faço a troca, né? Por exemplo, em X, eu vou trocar essa coluna por essa. Então, vai sumir a linha completa de zeros, né? Não vai ter. Então, significa que quando eu calcular esse determinante, possa ser que ele, né, não dê zero no numerador, né? De fato, aqui é 38. Aqui é 39, se eu não tiver errado. Espera aí, deixa eu ver. De fato, né? O produto da 13 é esquisito. Ah, é porque eu acho que eu somei aqui. Foi mal. Foi mal. Aqui é 12. Aqui é 38. Ok, obrigado. Sim, o que eu estava dizendo é que, na verdade, o que eu estava querendo falar é do sistema que a gente colocou aqui, né? Estava comentando o que aconteceu. Não, não é aqui não. Foi esse exemplo aqui. Porque as linhas são múltiplas, né? Os três vetores normais são múltiplos, né? Então, o primeiro e o segundo coincidem, né? Eles são o mesmo. E o terceiro aqui não, né? A multiplicidade desse termo independente ele não segue a dos outros. Seria se fosse igual aqui, né? Se aqui fosse igual que eu digo se fosse 3, né? Tá, e como não é, na hora que eu troco essa linha, na hora que eu troco esses termos independentes pela primeira coluna, por exemplo, essas duas colunas continuam sendo iguais, né? Então, na verdade, esse sistema não tem solução e todas essas trocas que eu faço e calculo determinante vai dar sempre zero. Mas era para dar diferente de zero, né? Seguindo essa ideia aqui, era para dar diferente de zero, porque o sistema não tem solução. E ele está dando zero sempre. Né? Então, é isso que eu estava falando. Pode ser que o sistema não tenha solução e acuse que ele tem infinitas. Foi isso que eu tinha dito. Agora, um caso contrário, pelo menos eu não sei se até o momento eu nunca vi. Né? Pode ser que o contrário, né, exista, não sei. Tem que testar, bom, enfim, ou pensar num, sei lá, num modelo de sistema que, ó, sempre assim, né, quando o sistema for assim, ele, pela regra de Kramer, vai dar errado, quer dizer, sei lá. É isso, isso. Sim, professor. E o alfa nesse determinante ali seria o 2 era? É isso. O alfa aqui Entendi. seria 2 e não tem combinação com essa, né? Então é zero vezes a outra, zero vezes essa coluna. Quer dizer, o zero é para excluir a outra. Aí, né, fica só essa caracterização. Ok. Tá, então
essa é a ideia, né? Eu acho que com o sistema já abre muita ideia, assim, para a resolução dos outros. Aí vem a pergunta, né? Tá, e agora? No caso, deixa eu só... Quem foi que tinha pedido, hein? Ah, deixa eu só ver aqui. Eu acho que foi o Rodrigo, se eu não me engano. Pronto. Depois ele me dá um feedback, ver se deu para entender, ver se deu para clarear as ideias. Enquanto isso, ok. Enquanto isso, né, vocês me dizem, quer outro ou quer ir logo para A8? Então, né, já vamos colocar aqui a nossa equação química para balancear. Então, tá aí a nossa equação química. Né? Então, como é que a gente vai resolver essa equação, né? Através de um sistema. Um sistema, ele na verdade dá todas as proporções. O que se faz, por exemplo, quando a gente assiste a aula dos cursinhos, né? Que os professores de química normalmente fazem, eles chutam alguns valores e vão encaixando com os demais, né? Porque existe uma proporção aqui. Não estou dizendo que eles não estão fazendo errado, né? Eles estão pegando a, a proporção mais simples de todas, né? Dizendo, então, mas aí chutar valor, você está dando uma das infinitas soluções possíveis. Né? Porque, por exemplo, aqui tem só um H, né? Aqui tem dois. Aí ele já começa chutando assim, não, então eu vou botar dois aqui. Tá, mas se eu coloco 4 aqui e 2 aqui, eu continuo mantendo uma igualdade dos Hs. Né? Então, assim, já adiantando, né, quando a gente montar o sistema, isso aqui vai ter que ter infinitas soluções. Né? Sendo que aí a proporção entre elas que tem que ser uma só. Que a relação é, a cada 2 que eu ponho aqui, né, aqui o valor que eu colocar tem que ser a metade desse. Né, para que se tenha a mesma quantidade dos dois lados. Então, aqui eu vou dizer que, sei lá, eu vou multiplicar esse primeiro por um certo x, esse segundo por um certo y, aqui por um certo z e aqui por um certo t. Então, para cada elemento, a gente vai montar uma equação. Aí, como é que fica a minha equação aqui? X quantidades do lado esquerdo aqui da minha equação química
vai ser igual a 2T, né? Porque aqui, na fórmula da água, né, já tem sempre 2. Então, essa é a minha primeira equação. A minha segunda equação, quer dizer, já trabalhei aqui com os H's, né? Agora eu vou falar do F. Então, o F é X quantidades de F, né, do lado esquerdo aqui, na hora de fazer a mistura, digamos assim. E isso tem que ser igual a 4Zs, né, porque aqui tem 4 Fs do lado direito, né, depois que reagem. Quer dizer, eles se misturam dessa forma. 4 dos Fs, né, se atrelam a um Si. Agora, vamos ao Si. Bom, desculpa eu não estar nomeando aqui os elementos, né? Porque já faz um certo tempo, alguns deles eu não lembro mais o nome. O Si aqui só tem um antes da reação, né? Só tem um Y, e isso tem que ser igual a só um Z, né? A relação de 1 para 1. E por último, esse eu sei que é o oxigênio, né? Esse eu sei que é hidrogênio, o F eu esqueci, mas enfim, isso não importa agora. Tem 2 aqui do lado esquerdo, né, da minha reação. Mas enfim, né, vocês que, né, estudaram ou isso há menos tempo, né, vocês está mais fresco na memória. Ok, olha aí, ó. Ele que descobriu o elemento, né? Então aqui, deixa eu ver, só tem que ter um, né? Então tá aí, montei as equações. As equações só são essas, né? E vamos ver aqui o que a gente encontra aqui no nosso sistema, né? Então aqui vai ficar assim, ó, se eu for considerar a primeira coluna como sendo a do x, então a primeira equação eu vou colocar aqui do lado, né, vai ser assim, ó. Vou colocar na ordem, né, x, y, z e t, né, x, y, z e t. Então eu vou montar aqui a matriz, porém a matriz vai ter muitos zeros, né? Então aqui, sei lá, vou botar x aqui, y, z e t, né? Então aqui é a coluna do x, né? Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, que é dessa. Aqui não tem x, aqui também não tem x. Quer dizer, pode ser que a gente mal faça escalonamento aqui. Tá, então aqui é 0, 0, 1 e 2. O Z, quando eu passar para o outro lado, né? Aqui não vai ter Z na primeira, né? Quando eu passar, eu vou colocar as variáveis tudo para o lado esquerdo, né? Então vai ser menos 4 aqui, menos 1, menos 1. E o T só tem menos 2, né? Que quando eu passo isso para o outro lado. E aqui é tudo zero. E não tem termo independente, né? Todos os termos independentes aqui são zeros. Então, essa seria a nossa matriz para escalonar. Lembrando que vou circular quem tem que ser zero, né? Então, no caso, esse cara aqui tem que ser zero. Aqui era bom ter um pivô, né? Então, aqui era importante que fosse zero, aqui também e aqui também. Ok. Então, essa segunda linha, eu vou subtrair a primeira dela, né?
fazer nada. Aqui, eu já zerando essa, né, já termino o serviço aqui com a primeira coluna, né, então aqui vai ser 0. Aqui a diferença continua sendo 0. Aqui a diferença da 4, né, que é L1 menos L2, esse menos troca o sinal desse. E aqui vai dar menos 2 menos 0 dá menos 2. Aqui sempre a diferença vai ser 0. Ok, então essa é o primeiro passo, né? Deixa eu só copiar aqui o resto. Aqui 1, menos 1, 0. Tá. Segunda coisa, eu vou transformar isso aqui no pivô. Então eu vou trocar essas duas linhas, né? Aí aqui vai passar a ser 1, já vai zerar aqui embaixo, né? Para zerar mais um vai ser fácil. Então vamos fazer isso, a troca, né? É só um minuto. Sim. Sim, fazendo a troca aqui, a gente vai ficar com muito bem. Aí, né, temos que zerar esse carinha aqui e esse aqui acaba sendo o meu pivô, né? Agora, né? Agora esse aqui está sendo o meu pivô, né? Para zerar esse eu vou me utilizar dele. Então aqui eu vou alterar a quarta linha e vou fazer 2 vezes L2 menos L4. Tá, então aqui vai ficar 0. Aqui vai ser menos 2. Menos 2. Né, que é 2 vezes ele. Aí menos com menos fica mais, né? Então vai dar menos 1 aqui. E tá, aqui vai ser tudo 0. Por fim, né, esse cara aqui, ele é um candidato a ser pivô, né? Então, eu vou zerar esse carinha aqui, usando ele. Então, para zerar esse, usando a linha de cima, eu vou fazer o seguinte, na linha 4, né,
Que aí, no caso, eu tenho que zerar esses elementos aqui. Eu vou fazer L3, que é o 4, né? Somado com 4 vezes a linha 4. Quando eu fizer isso, isso aqui vai virar menos 4. Somado com 4 vai dar 0. Então, isso aqui vai ficar assim. Então, aqui, no caso, vai ficar menos 2 somado com 0, né? Que dá menos 2. E pronto. Então, com isso, está escalonado o nosso sistema. Uma das razões também de eu não ter optado por trabalhar com sistemas maiores do que o do R3 é o trabalho manual, né, para escalonar. Então, aqui não foi tão difícil escalonar porque tem muitos zeros aqui. Então, aqui eu tenho a minha solução já, né? No caso aqui eu acho que era para zerar. Alguma coisa estranha aconteceu aqui. Era para zerar esse termo aqui. Porque aí isso aqui está me falando que o t vai ser 0. E se o t for 0, jogar aqui, o z vai ser 0. Z 0, jogando aqui, o y vai ser 0. E aqui vai zerar também, e essa não é a intenção. Tá? Bom, mas enfim. Sei lá. Depois eu vou dar uma olhada melhor nisso aqui. Mas a ideia seria a seguinte. Peraí, deixa eu só ver aqui se eu não deixei de copiar. Eu só acho que ali no oxigênio era para ser 2y igual a t, não? É isso mesmo. Aqui é 2. Aqui é 2. Não, eu tô dizendo no oxigênio. Por que esse é 2 aí? Acho que tá certo, não? Não, troquei então. Ah, é aqui que é T, né? É aqui, né? Tá certo. Que é oxigênio, é verdade. 2 oxigênios, é isso mesmo. Então, na verdade, o menos 1 tá errado, não é aqui. Peraí, aqui era... Então, aqui. Tá. Ok. Aí, deixa eu ver. Essa linha foi usada, ela não foi alterada, né? Quer dizer, só agora no final, né? Deixa eu só ver aqui. Linha 2, linha 4.
Só foi alterado aqui no final. Então, na verdade, é essa continha aqui que vai ter mudança, né? Quer dizer, aqui não é mais isso, né? Na verdade, deixa eu ver. Quando eu fui zerar esse termo aqui, eu fiz esse menos esse. Na verdade, esse aqui é um positivo, que é L1, na verdade não, né? Peraí, L1, que é menos 2 menos esse aqui, tá certo, vai dar menos 1. É isso mesmo? Peraí. Ah, não, aqui é L1 e L2. Eu fui zerar esse, ó, né? Aí 2 vezes L2, ok. Aí esse menos esse, aqui fica 1 agora. Fica 0 e 1. É horrível quando isso acontece, né? Porque às vezes é uma besteira que você não consegue enxergar. O negócio tem que conferir tudo de novo. Então, deixa eu ver. Aqui, esse menos esse não tem problema. Aqui, beleza. Agora, eu troquei, né? Troquei uma linha por outra. No caso, eu fiz aqui L2 por L3. Tá aqui, troquei. Aí, vou zerar esse duas vezes essa linha menos essa. Aí, ficou isso aqui. Porque, na verdade, as equações que a gente joga aqui não são exatamente essas, né? Eu tenho que escrever assim, ó. Eu tenho que passar todo mundo para um lado só. Então, aqui eu coloquei a coluna com x, né? Aqui as duas primeiras equações têm x, essas segundas não têm. Com o y, as duas últimas têm, as duas primeiras não. A terceira aqui, né? No caso, quem tem z, né? São essas duas. Então, quando eu passo elas para o outro lado, aí eles acabam ficando negativos, né? Aqui, ó, passando esses dois para o outro lado, menos 4 menos um. E aqui, menos 2 e menos um, ó, menos 2 e menos um. Tá.
Pra gente, o nosso tempo já está acabando, para a gente não perder muito tempo, aqui outra ideia, né, como as equações são curtas, tem outro caminho aqui, que a gente pode fazer os links aqui entre eles. Então, a ideia seria amarrar uma letra, né? Por exemplo, o x é o próprio x. E eu vou escrever as outras em função de x. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que o y é z, porém, o z vezes 4 é o x. Então, deixa eu escrever aqui. É a última, porque aqui não precisa mais, né? Já que aqui já está. Mas está estranho isso, né? Porque não era para dar zero as variáveis. Não pode ser zero. Aqui está dizendo que t é zero. Não é. T não é zero. Então eu vou resolver de uma maneira não necessariamente. Foi por causa dessa parte aqui, ó. Eu fui zerar esse cara e acabei influenciando aqui. Por quê? Porque é duas vezes o cara da linha 2 menos a linha 4. Como aqui é negativo e aqui é menos, aí menos com menos fica mais. Tá? Ok, então vamos fazer aqui de uma maneira, né, um pouco diferente. Então, a x eu deixei o próprio x. Meu y é z. E meu x é 4z. Mas se eu isolo, no caso é a segunda aqui, né? Se eu isolar o z, vai ser x sobre 4. Ou seja, meu y é x sobre 4. Então, aqui vai ficar x sobre 4. Meu t é 2y. Mas o y é x sobre 4. Então, vai ser 2 vezes x sobre 4. Né? E meu z é... E meu z é x sobre 4. Né? Então, na verdade, era isso aqui que a gente era para ter encontrado, né? Ou algo semelhante. Aqui eu posso multiplicar tudo por 4. Né? Então, vai ficar assim, ó, 4x, x, 2x e x. Ou seja, aqui na primeira, né, por exemplo, a solução mais simples é quando x é 1. Quando x é 1 vai dar 4, 1, 2 e 1. Então aqui seria a maneira mais simples, né? Botar 4, 1, 2 e 1. Né? Que é o que no chute a gente encontra. Mas na verdade tem outras soluções. Né? Bom, então é isso. Eu vou ver aqui como é que eu faço para... o que foi que aconteceu aqui no meu sistema, né? Eu vou refazer ele, porque era para aparecer algo que me desse isso aqui no final. Uma relação, né? Sei lá. Bom, mas enfim. Aí depois a gente vê, né? Depois eu vejo como é que eu passo isso para vocês. Sim, e em relação à atividade, né? Quando é que vocês querem fazer? Aproveitando esse restinho de aula. Essa última explicação, eu coloquei tudo em função de uma variável só. Né? Porque, na verdade, a minha solução, né? Ela é é uma reta do R4. Né? Lá é uma reta da forma 4, 1, 2, 1 vezes a minha variável. Aí eu fui tudo passando para uma variável só. Por exemplo, x é o próprio x. Eu botei aqui o x como sendo o próprio. Agora, quem é o y? Aqui diz que o y é z e na linha anterior diz que x é 4z. Sendo que se eu isolo z nessa,
eu vou chegar aqui Z é x sobre 4. Ou seja, isso é o Z e isso é o Y. Aí eu troquei meu Y por x sobre 4. Quer dizer, eu fui botando tudo em função de uma variável só. Como eu consegui fazer isso, significa que meu sistema tem infinitas soluções, né? Mas aqui não está aparecendo isso, né? Está aparecendo que a única solução é o ponto 0,000, né? É isso que está aparecendo aqui, porque t vai ser 0. Jogando 0 aqui, z vai ser 0. Jogando z aqui, o y vai ser 0 e o x vai ser 0. Mas não é, né? 0 é solução, né, também. Se eu jogo 0 lá na equação, também dá certo. Né? Tipo assim, se eu não faço isso, eu não vou ter isso, né? Eu coloco 0 aqui, de fato vai dar certo. Tá aqui, ó. Para cada x eu tenho uma solução. Se eu conseguir colocar tudo em função do x, e o x pode ser infinitos valores, então aqui eu tenho infinitas soluções. Aqui eu acabei apelando para esse método mais simples, entre aspas, né, porque as equações eram fáceis. Mas a minha intenção era exibir, né, usando as técnicas que a gente aprendeu, né? E, na verdade, não estou vendo aqui onde é que está o erro, né? Bom, mas enfim, eu já fiz isso outros semestres, né? E de fato apareceu a solução bonitinha lá. Não sei agora o que foi que aconteceu. Rodrigo falou que tem muitas variáveis, a gente se perde, é fato, né? Bom, gente, é o seguinte, vocês querem votar por aqui ou querem votar lá no Telegram, o dia da, da atividade? Vocês acham que é necessário mais uma aula? Então, eu vou abrir lá a votação, tá? Eu vou abrir a votação lá no Telegram e ver o que que dá. Tá bom? Eu vou pôr... ou então eu coloco no Cigar, né? Pode ser também no Classroom, né? Acho que é mais interessante, a galera já está lá, né? Quem vai fazer as atividades já entrou lá, né? Então, eu acho que eu vou fazer por lá, então. Pois tá bom. Gente, então é isso, tá? Desculpa aí esse equívoco aqui na nossa solução, usando as ferramentas que a gente está trabalhando. Eu vou dar uma olhada, né? E depois eu dou um feedback para vocês, tá? Vou ver aqui o que foi que aconteceu aqui. Né? Nessas horas, às vezes a gente cega, né? Bom, vou olhar com mais calma. Pois tá, então até breve. É, exato. Né? Pois tá, então é isso. Sim. Eu ainda vou ver. Isso aí, sei lá, posso botar um dia ou dois, né? Dependendo do dia que vocês colocarem lá, né? Aí só não seria interessante assim, né? Botar um dia, sei lá, se você escolhe num dia que já tem a aula. Aí eu acho que não é muito legal. Assim,
sei lá. Bom, enfim, aí eu vejo. Dependendo do dia lá, eu vejo uma melhor maneira para não quebrar fluxo, né? Fluxo da coisa. Ok. E, de toda forma, essa unidade é uma unidade relativamente simples na cobrança, né? As atividades não são muito pesadas. Quer dizer, não tem muito peso aqui, né? As atividades relacionadas com matrizes e essa do escalonamento, né? Não é coisa, não é bicho de sete cabeças aqui, né? Então, né, não tem como transformar essas coisas em monstros. Pois tá bom, então é isso, tá? Vou colocar lá e vamos ver o que, que vai dar lá nas enquetes. Pois tá, valeu, gente. Até breve.